O que é um algoritmo psicológico? Algoritmos compõem o código que faz aplicativos e programas de computadores funcionarem. Algoritmos psicológicos compõem o código que faz os aplicativos e os programas da sua estrutura psicológica funcionarem. Sua estrutura psicológica determina diretamente aquilo que você acredita, seu propósito, seus comportamentos, sua motivação e sua performance profissional. Empresas também têm estrutura psicológica. A estrutura psicológica de uma empresa determina diretamente o funcionamento da empresa e os resultados que ela pode atingir. O termo atual para estrutura psicológica é mindset. Algoritmos psicológicos são o código que compõe o seu mindset e o mindset de sua empresa. Como Mind Hacker, domino com precisão o código dos algoritmos psicológicos e posso otimizá-lo ou até mesmo reprogramá-lo. No vídeo de hoje, vou mostrar como a reprogramação de um algoritmo psicológico de uma empresa modifica o mindset e altera positivamente os resultados que ela pode atingir. Sou Cavalheiro. Algoritmos psicológicos impactam concretamente os resultados da sua empresa. Meu papel como Mind Hacker é mapear com precisão esses algoritmos e reprogramá-los para eliminar resultados negativos e criar resultados positivos. Essas afirmações derrubam dois grandes mitos acerca da estrutura psicológica humana. Mito 1. Tudo que é psicológico é abstrato, subjetivo, intangível. Tudo bobagem. A estrutura psicológica humana pode ser dividida em duas grandes áreas: a consciência e o inconsciente. Aquilo que é consciente para nós impacta concretamente as nossas vidas. É o óbvio. Se você sabe fazer, você consegue fazer concretamente. Por exemplo, se você sabe resolver problemas complexos, você consegue resolvê-los concretamente e alcançar resultados positivos. Se você sabe resolver problemas complexos, parabéns para você. Segundo o Fórum Econômico Mundial, esta será a soft skill mais procurada em 2020. Mas aquilo que é inconsciente para nós também causa impactos concretos em nossas vidas. Estranha essa ideia? Pensa assim, você sabe tudo de economia e de bolsa de valores? Talvez, assim como eu, você responda não para essa pergunta. Se você não sabe tudo de economia e de bolsa de valores, você está inconsciente acerca da economia e da bolsa de valores. Inconsciente é aquilo que você não sabe. Mas, se a bolsa de valores quebrar do dia para a noite e a economia afundar, você não saber tudo sobre economia não vai fazer diferença nenhuma. Você vai ter problemas do mesmo jeito. O inconsciente está causando situações concretas na sua empresa toda vez que você perceber padrões repetitivos e não conseguir encontrar a causa. Você ou seus colegas de trabalho estão presos em padrões negativos de comportamento e não sabem a causa. Padrões negativos de comportamento levam a baixa performance. Ruim, né? As empresas são ainda mais negativamente impactadas quando diretores ou gerentes estão presos em padrões negativos de comportamento. Pior ainda, né? A empresa atrai sempre o mesmo padrão de pessoa e você não sabe a causa. O mesmo padrão de situação se repete na empresa e você não sabe a causa, mesmo depois de análises técnicas competentes serem feitas. Pessoas têm problemas pessoais ou de saúde o tempo todo. Pessoas se demitem o tempo todo. Padrões repetitivos são manifestações concretas do inconsciente em sua empresa. Se você quer saber mais sobre como o inconsciente causa padrões repetitivos, assista esse vídeo aqui.
Mito 2. Tudo que é psicológico é subjetivo. Por isso não dá para definir. É muito impreciso, não é ciência exata. E se eu não consigo compreender os funcionamentos desse sistema com precisão, não consigo interferir com eficácia. Tudo bobagem. Esse mito existe porque as pessoas não sabem como o sistema funciona. É lógico que o que nós não sabemos parece impreciso para nós. Na verdade, a consciência e o inconsciente funcionam com a precisão de uma ciência exata. A precisão é tão grande que Yuval Harari, autor dos best-sellers Sapiens e Homo Deus, compara diretamente a estrutura psicológica humana a computadores e o funcionamento psicológico humano a algoritmos. Meu papel como Mind Hacker é mapear com exatidão os algoritmos presentes na consciência e no inconsciente, criando mapas mentais claramente compreensíveis para você. Isso nos traz diretamente para o assunto desse vídeo. O mapeamento exato da consciência e do inconsciente evidencia o algoritmo psicológico, o código que determina seu mindset e o mindset de sua empresa, que determinam diretamente o funcionamento da empresa e os resultados que ela pode atingir. O código que você pode alterar para alterar esses resultados. Este é um exemplo de um algoritmo psicológico simples, mapeado com precisão para uma empresa para a qual a Escola Sentido, de que sou cofundador, prestou serviço. Mas espera aí, muito complexo. Vamos começar do começo. Volta um pouquinho. Quando uma empresa contrata um Mind Hacker, ela traz um sintoma. O sintoma é o resultado concreto e final do algoritmo psicológico. As causas dos sintomas são desconhecidas. Na empresa que a Escola Sentido atendeu, o sintoma era uma queda de receita. Esse é talvez o sintoma que mais frequentemente leva as empresas a contratar o Mind Hacker. Através do contato com as pessoas da empresa, com o funcionamento da empresa e com as técnicas de Mind Hacking, comecei o mapeamento do algoritmo psicológico. Logo no primeiro dia, já começou a aparecer o que estava por trás do sintoma de queda de receita. Existia uma divergência entre os diretores dos departamentos comercial e de produto. Eles não conseguiam conversar de nenhum jeito. Estavam nitidamente disputando poder, disputando quem estava certo. Como acontece em quase todos os casos, o problema não era técnico. Ambos tinham pleno conhecimento e capacidade técnica em suas áreas. As análises que cada um apresentava eram irreprováveis, mas cada um queria provar sua própria estratégia. Evidentemente, se o departamento de produto não entra em acordo com o departamento comercial, as vendas caem. Imediatamente, haverá uma queda na receita. Porém, essa situação ainda era sintoma. Precisávamos ir mais fundo. Nossas análises levaram a outra constatação. O presidente da empresa estava paralisado. Mas espera aí, isso é muito estranho. Se dois diretores de departamentos inteiros, diretores que conviviam diariamente com o presidente da empresa, não conversavam entre si, levando seus departamentos a não funcionarem em conjunto, provocando uma queda na receita, como o presidente da empresa não intervinha nisso? Evidentemente, o presidente não estava de braços cruzados. Ele já estava lidando com esse impasse há meses. Já tinha participado de inúmeras reuniões. Estamos na era de ouro das reuniões improdutivas. Já tinha participado de inúmeras reuniões improdutivas e considerado as análises técnicas e os posicionamentos dos diretores. Já tinha conversado com eles separadamente e em conjunto. Já tinha tentado diversas soluções, mas o problema persistia e ele não conseguia encontrar a causa. A causa estava inconsciente para ele e para a empresa. Porém, essa situação ainda era sintoma. Precisávamos ir mais fundo. Quando atingimos um patamar mais profundo, nossas análises apontaram a raiz do problema.
Antes de contratar a Escola Sentido, a empresa tinha contratado outras consultorias. E aconteceu uma coisa que acontece na maioria dos casos. A consultoria que veio antes de nós trouxe para a empresa um novo mindset. Um mindset que ela acreditava ser o melhor de todos. Um mindset moralmente superior. Um mindset que resolveria o problema de todas as empresas que o usassem. Isso não existe. Seres humanos não são iguais. Empresas formadas por seres humanos não são iguais. Não existe nenhum método capaz de resolver igualmente os problemas de todo mundo, de todas as empresas. Quando tentamos encontrar uma solução padronizada que resolve igualmente o problema de todo mundo, acreditando que a nossa solução é a mais certa para todo mundo, estamos sendo moralistas. Soluções padronizadas geram empresas pasteurizadas. A consultoria era moralista e trouxe uma solução moralista para a empresa: a proibição da raiva. A partir daquele ponto, ninguém mais na empresa poderia sentir raiva de ninguém. Não pode ter raiva porque a raiva é feio, viu, gente? Não pode sentir raiva do amiguinho, viu, Joãozinho? Vamos voltar a brincar? Venham aqui todos juntos com a tia. Ora, vamos parar de infantilizar adultos? O ser humano é assim. Você vai parar de sentir raiva só porque alguém falou para você parar de sentir e você acreditou nessa bobagem? Não, né? Antes da consultoria moralista, as pessoas sentiam raiva umas das outras, algo extremamente normal. Depois da consultoria moralista, as pessoas continuam sentindo raiva, só que elas não admitiam mais que isso estava acontecendo. Depois de um tempo, elas não sabiam mais que isso estava acontecendo. Elas estavam inconscientes de sua raiva. Ficava aquela rasgação de seda, mas os diretores não conseguiam conversar sinceramente entre si. O presidente, seguindo as orientações da consultoria moralista, também se proibiu de sentir raiva e passou a se sentir confuso e paralisado. A raiva ainda dominava as relações, só que agora por trás, só que agora inconscientemente. O Fórum Econômico Mundial tem razão ao dizer que inteligência emocional será a sexta soft skill mais procurada em profissionais de alta performance em 2020. Uma emoção inconsciente pode tornar impossível a ação de um presidente, o diálogo sincero entre os diretores e a coordenação entre os departamentos. Uma emoção inconsciente pode determinar diretamente uma queda na receita da sua empresa. Você ainda acha que o inconsciente é algo abstrato, subjetivo e impreciso? O inconsciente pode determinar diretamente uma queda na receita da sua empresa. O inconsciente é material. Se você quer saber mais sobre o inconsciente ser material, assista esse vídeo aqui. A essa altura, o mapeamento do código do algoritmo psicológico já tinha exatidão suficiente para podermos interferir nele. A esta altura, estávamos prontos para reprogramar o algoritmo psicológico. Mas antes, um ponto importantíssimo. Eu não reprogramo o código dos algoritmos psicológicos de pessoas ou de empresas de acordo com o meu ponto de vista, com aquilo que eu acredito, com a minha filosofia de vida, como quase todo mundo faz. O mind hacking não é uma solução padronizada. Não adianta trocar o código moralista de proibição de raiva instalado pela filosofia de vida da consultoria moralista por um código moralista instalado pela filosofia de vida do Cavalier. Isso seria trocar 6 por meia dúzia. Eu reprogramo o código dos algoritmos psicológicos de pessoas ou empresas de acordo com informações produzidas pelo próprio inconsciente da pessoa ou da empresa. O inconsciente é um tipo de inteligência diferente da sua inteligência consciente. O inconsciente quer que você seja único, que a sua empresa seja única. Eu reescrevo o seu algoritmo psicológico de acordo com o seu inconsciente para torná-lo único. Dessa forma, evitamos uma interferência do seu ego ou do meu.
Através de técnicas que ultrapassam o escopo desse vídeo, capacitei o presidente a integrar a raiva, a tornar-se consciente da raiva e de seu papel positivo na performance profissional e a integrá-la ao seu comportamento. Imediatamente, o presidente adotou um posicionamento forte, não apenas consigo mesmo e com os diretores, mas com a empresa inteira. Não tem nada de mágico nem de místico. Eu capacito você a compreender claramente o algoritmo psicológico. Eu capacito você a ter atitudes concretas que interferem positivamente no código do algoritmo psicológico. Em última análise, eu capacito você a reprogramar o seu próprio algoritmo psicológico conscientemente. Você não precisa acreditar em mim. Teste. A inclusão da raiva no código do algoritmo psicológico do presidente produziu nele uma mudança natural de comportamento. Ele adotou temporariamente um estilo autoritário de liderança adequado à solução de problemas em tempos de caos. A nova postura do presidente reconfigurou completamente a estrutura da empresa, os departamentos conseguiram coordenar suas ações, as vendas aumentaram e em um prazo relativamente curto houve aumento de receita. O código anterior do algoritmo psicológico tornou-se obsoleto diante de um upgrade e acabou por desaparecer. O algoritmo que vimos aqui é relativamente simples e foi utilizado no início do trabalho. Com o tempo, mapeamos e reprogramamos camadas mais profundas do algoritmo e atingimos resultados muito maiores. Através do mapeamento preciso e da reprogramação de algoritmos psicológicos, o Mind Hacking permite que você acesse diretamente seu inconsciente e o inconsciente de sua empresa por si mesmo, em primeira mão. Por isso, o trabalho não requer crença e funciona melhor quando você testa. Você identifica e soluciona problemas rapidamente. Aprendizados que levariam décadas são feitos em curto espaço de tempo. O Mind Hacking elimina comportamentos repetitivos, situações repetitivas e a atração do mesmo padrão de pessoas. Sem padrões repetitivos, o Mind Hacking constrói novas inteligências e novas capacidades. Sem padrões repetitivos, o Mind Hacking abre espaço para que surjam novas ideias, para que flua a criatividade e para tornar acessível a inovação. Pare de se preocupar e tentar resolver sintomas. Você não tem mais que sofrer as consequências de problemas de causas desconhecidas, inconscientes. Reprograme o código de seus algoritmos psicológicos, construa um mindset único e altere positivamente seus resultados.